Pessoal, eu queria começar esse vídeo falando a seguinte frase: toda violência provém das ações do Estado ou da ausência de ações, o que constitui também, obviamente, uma forma de ação. A não ação também é uma ação e promove violência. Bom, dito isso, eu vou abordar com vocês aqui, espero que não seja muito longo, a minha avaliação sobre a atuação da Polícia Militar, especificamente no Rio de Janeiro, no último domingo, durante as manifestações antifascistas e dos movimentos negros e de favelas contra o racismo institucional, contra o genocídio da população negra no Rio de Janeiro. Bom, esse vídeo aqui eu sei que vai ser muito polêmico, as pessoas, principalmente do campo da esquerda, podem me criticar, mas a gente tem que estar aí aberto a críticas, ao debate. Eu, quando resolvi fazer esse canal, não resolvi fazer esse canal para virar blogueirinho, para virar alguém que eles chamam de digital influencer, essas coisas. Não foi essa a ideia. A ideia foi só expor as minhas ideias e minhas opiniões em relação aos temas da política, da sociedade, da cultura e o que for. Bom, sem mais delongas, eu acho que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, no último ato do domingo, Vidas Negras Importam, atuou de forma precisa, de forma estratégica e de uma forma que permite a gente, inclusive, identificar como a polícia, esses agentes da repressão do Estado, têm a capacidade de atuar conforme a lei, têm a capacidade de atuar conforme os manuais, têm a capacidade de atuar seguindo os procedimentos determinados pela legislação vigente, quando eles desejam, quando eles querem e quando principalmente há vontade política, seja do governador ou dos comandos da corporação. Eu digo isso por quê? Eu digo isso porque os atos transcorreram no Rio de Janeiro sem nenhum problema. Não ocorreu bomba, bala de gás, explosão, quebra-quebra. Aqueles elementos que a gente já falava que poderiam ser utilizados pelo governo federal para justificar um recrudescimento do regime, algo nesse sentido. Obviamente que os movimentos sociais e populares e de favela estavam muito conscientes, estavam muito disciplinados, estavam plenamente concatenados com a situação, com o momento, deram um show, os movimentos sociais, mas a gente tem que dizer, a gente tem que avaliar e é importante reconhecer que a Polícia Militar cumpriu seu regulamento e que, em grande medida, não ocorreram confusões e tumultos e quebradeiras porque a Polícia Militar não quis. E aí começa a polêmica agora, eu sei que muita gente pode estar questionando e eu vou explicar por quê. Primeiro que a Polícia Militar atuou no Rio de Janeiro fazendo barreiras no entorno dos acessos ao ato e nessas barreiras a Polícia Militar fez revista em todos os manifestantes que iam lá se manifestar. Isso gerou muitas críticas porque a Polícia Militar reteve álcool gel de algumas pessoas, alguns vidros de álcool gel maiores e tal, e a Polícia Militar alegou que esse álcool gel podia se tornar algum tipo de arma por ser inflamável. A gente sabe que o álcool em gel não tem a volatilidade para ser inflamável, da maneira para pegar fogo, enfim, essas coisas, né, explodir. Mas aconteceram e a gente sabe que isso é complicado, é equivocado. Mas, no geral, também foi informado pela Polícia Militar que um grupo grande de pessoas foi detida, né, com porretes, com facas, com garrafas de vidro, produtos cortantes, né, armas brancas, tudo que poderia talvez ser utilizado num confronto, tudo que poderia ser utilizado para agredir, para gerar algum tumulto ali no ato. E essas apreensões, sem dúvida, impediram que essas pessoas chegassem no ato e que promovessem algum tipo de confronto. Parece que foram apreendidos também durante todo o domingo rojões, morteiros, enfim. E aí eu digo para vocês, seriam essas pessoas possíveis infiltrados? Essas que foram apreendidas? Seriam essas pessoas possíveis indivíduos vinculados a milícias ou a grupos paramilitares ou a grupos radicais de direita que estariam tentando se infiltrar no ato com o objetivo de gerar tumulto e confusão? É provável, é muito provável.
E também é provável que algumas dessas pessoas fossem indivíduos progressistas e revoltados com a situação que o país está vivendo e que talvez no ímpeto da passionalidade tenham desejado confrontar a polícia, confrontar essa instituição que infelizmente representa grande parte das mazelas sociais que nós vivemos no Brasil. É inegável o genocídio da população negra, é inegável a violência policial brasileira, é inegável. Bom, seja como for, o que eu queria compartilhar com vocês é que a atuação da polícia ela foi estratégica. A polícia, ao promover essas barreiras e essas revistas, impediu que pessoas mais radicalizadas, sejam à direita ou à esquerda, ou à ultra-esquerda, ou à ultra-direita, entrassem no ato e mudassem a narrativa daquela manifestação, promovendo caos e violência, que era o que, naquele momento, justamente poderia servir aos interesses de um governo fascista, de um governo radical, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesse momento é que a polícia, quando quer, o governo, quando quer, ele consegue mobilizar as suas instituições no sentido da promoção da paz, no sentido da promoção da segurança. Isso foi feito. Isso prova pra gente, inclusive, que grande parte da violência policial produzida em 2013, por exemplo, nas manifestações, era advinda da polícia. Eu quero justamente dizer isso para vocês. Eu estou hoje elogiando a polícia na sua atuação no domingo, mas justamente para promover um paralelo com a sua atuação no passado e com a sua atuação violenta em vários momentos na vida brasileira, no cotidiano do Rio de Janeiro, por exemplo, e para mostrar para vocês que a polícia sabe ser não violenta. Quando é preciso, ela sabe ser não violenta. Quando é preciso, quando ela deseja não ser violenta, ela o é. Ela segue padrões e protocolos, e foi isso que aconteceu no último domingo. Isso só prova que toda violência provém do Estado ou da sua ausência. Antes que comecem a me criticar, me jogar pedra e me chamar de fascista aí, porque muita gente pode fazer isso, achando que eu estou defendendo de forma inequívoca a polícia, não é isso. O que eu estou dizendo é que essa corporação talvez ainda tenha jeito. O que eu estou dizendo é que a gente precisa observar aquilo que é feito de forma positiva, aquilo que é feito de forma eficiente. É óbvio que o governador Witzel não queria nesse momento um caos generalizado, porque ele sabe, enquanto político, enquanto indivíduo que é gestor do Estado, que qualquer caos beneficiaria o seu atual inimigo político, que é o Jair Bolsonaro. E é muito provável que ele tenha orientado seus comandos e a sua tropa a serem rigorosos em não deixar que infiltrados ou pessoas inclinadas à violência estivessem nos atos. Seja como for, funcionou. Seja como for, foi eficiente. Obviamente que os movimentos sociais estavam organizados, obviamente que os movimentos sociais, principalmente de favela, estavam muito conscientes no Rio e em São Paulo. A gente viu cenas muito interessantes dos movimentos iniciando o ato no horário marcado e fechando o ato no horário marcado para fechar, o que criou, obviamente, uma condição excepcional de organização, de disciplina. A organização dos movimentos sociais de favela, dos movimentos negros, foi fundamental, mas foi fundamental também a atuação da polícia. Eu acho que a gente precisa reconhecer quando a polícia acerta, a gente precisa reconhecer que essa força do Estado, ela, quando quer, isso ficou muito evidente, quando ela quer, ela atua dentro da democracia. A Corregedoria da Polícia Militar esteve presente nos atos, monitorando o trabalho das forças que estavam em campo, e ela atuou de uma forma a impedir que esses indivíduos mais radicalizados estivessem dentro do ato. Independente se eram de esquerda, ultra-esquerda, ou de direita ou de ultradireita, seja como for. É importante salientar isso, e eu saliento isso por um motivo, justamente para justificar que toda violência provém do Estado ou da sua ausência. Para mostrar para vocês que grande parte da violência policial ou da violência que acontece no nosso estado, no nosso município, provém justamente da ação do Estado. Quando ela é feita de forma indisciplinada, quando ela é feita sem comando, quando ela é feita de forma violenta e agressiva por aqueles que estão na linha de frente do combate. E esse domingo mostrou pra gente que é possível o cumprimento de normas quando há vontade política. O que prova pra gente também que existe uma vontade política inversa.
uma vontade política e o intento político no genocídio, na política de promoção da violência, na política de promoção do confronto e na política de promoção da morte. A atuação policial, que foi um exemplo no último domingo, mostra pra gente que o seu cotidiano, que a sua atuação frequente, que a sua atuação violenta frequente, justamente se reproduz por conta de uma operação ideológica, por conta de uma operação estratégica e por conta de uma operação planejada dos agentes de Estado e principalmente dos agentes políticos que fazem dessa polícia uma máquina de matar gente, uma máquina de triturar vidas. E eu quero dizer que essa atuação eficiente do último domingo, a qual eu parabenizo, apesar das críticas que vão chover aqui, essa ação demonstra pra gente que quando existem interesses políticos e quando existe planejamento, essa polícia atua de forma diferente. Então fica aqui o registro para que a gente possa compreender esse processo, que a gente possa entender a dinâmica de como se deu essas manifestações, essa manifestação no Rio no último domingo, parabenizar os movimentos sociais, parabenizar os movimentos de favela, parabenizar os movimentos negros pela disciplina e parabenizar também os envolvidos naquela atuação policial, que foi, ao meu ver, exitosa. Mas foi exitosa, e volto a lembrar, porque naquele momento interessava politicamente que assim o fosse. Então, não vamos esquecer que quando o Estado quer, quando existem interesses que convergem, o Estado age de forma eficiente e o Estado age de forma constitucional ou dentro da lei. Se o Estado age de forma diferente, o que é infelizmente muito frequente, é porque não há interesse político, é porque os grupos e as camadas dominantes não o querem. É isso que eu queria deixar bem claro. Galera, é isso. Eu acho que eu fui um pouco mais curto nesse vídeo. Fica a reflexão. Eu sei que eu vou apanhar por muita coisa que eu falei aqui, mas eu acho que vale a gente pensar e refletir um pouquinho. Valeu, galera.